Nesse dia eu quero falar com vocês sobre o perdão, porque o perdão é algo muito poderoso, o perdão é algo que promove uma cura poderosa e todos nós, em algum momento das nossas vidas, precisaremos perdoar pessoas. Então eu quero te perguntar, você já sentiu dificuldade em perdoar alguma pessoa? Você já carregou no seu coração mágoas que pareciam impossíveis de superar? Hoje nós vamos aprender juntos como o perdão de Deus, ele pode promover uma grande cura em nossas vidas. Paulo nos diz, através da carta aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 32, antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Queridos, o perdão, ele não é algo facultativo, mas ele é algo que Deus nos instrui a perdoar. E isso é uma coisa que nós vamos ter que aprender a lidar, porque é inevitável que pessoas nos firam, e principalmente aquelas que nós mais amamos são talvez aquelas que mais nos ferem, porque uma pessoa que não é tão importante para nós, talvez não, o que ela nos faz de mal não nos fira tanto. Mas pensa só, uma pessoa que você ama, uma pessoa que você tem expectativas, uma pessoa que você tem uma grande estima no coração, de repente essa pessoa te desaponta. Eu sempre digo para os meus líderes, olha, vocês precisam aprender a lidar com desapontamentos, porque isso nós sempre teremos. Então, se nós sempre teremos desapontamentos, se nós sempre teremos situações que podem promover mágoa, ressentimento, feridas, nós precisamos aprender a lidar com isso. Eu posso te garantir que essa instrução que Deus nos dá de perdoar pessoas, perdoarmos uns aos outros, é uma das maiores ferramentas de cura que nós podemos ter. É claro que o Espírito Santo, ele também nos cura, mas isso não significa que não há uma parte que nós precisamos também fazer, que é a questão de perdoar. Perdão é algo tão sério que a palavra nos diz que nós devemos perdoar para sermos perdoados. Olha que sério isso. Então quer dizer que quando eu não perdoo, além de eu não viver uma cura, eu ainda posso estar apartado da graça de Deus, porque se eu não perdoo, eu não sou perdoado, então a graça não me cobre. E aí eu vivo, me coloco debaixo do jugo da lei. Então o perdão, ele é algo profundo, ele é algo muito importante que todo crente precisa aprender a lidar com isso. Eu quero trazer aqui uma história bíblica que está no livro de Gênesis, capítulo 50, a partir do 15. Não vou ler o texto, mas conta a história de José, que foi traído pelos seus irmãos. Ele foi vendido como escravo, ele foi preso injustamente. E muitos anos depois disso, quando seus irmãos precisaram de uma ajuda, ele teve a oportunidade de se vingar. No entanto, José, ele entendia que Deus tinha conduzido ele para se tornar num processo até que se tornasse governador do Egito. E José ali naquele momento ele decide perdoar os seus irmãos, entendendo que Deus usou tudo para um propósito maior. E ele disse naquela ocasião, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus tornou isso em bem. Então, amados, não é o que os outros fazem contra nós, mas é nós entendermos que até o mal que nos bate, Deus pode transformar em bem, e nós podemos mudar da água para o vinho, entregando o nosso perdão para pessoas que muitas vezes não valorizaram a nossa confiança, não valorizaram a nossa honra, não valorizaram nada, né? O nosso amor por elas. Então não é o que os outros fazem, mas é como nós significamos, como nós resolvemos interiormente isso.
Os erros que as pessoas cometem diz respeito do caráter delas, diz respeito da idoneidade delas. Porém, a maneira como nós lidamos com aquilo que vem contra nós diz respeito da nossa maturidade, da nossa consciência espiritual, diz o quanto nós somos homens e mulheres de Deus, nos diz o quanto nós estamos dispostos a obedecer ao Senhor, mesmo quando somos prejudicados por alguém. Então, uma das palavras que eu mais gosto, que traduz o perdão, é dar a perda. Quando você pensa assim, olha, eu perdi, dê a perda, limpe o seu coração, libere a pessoa e esteja resolvido consigo mesmo. Perdão não significa esquecer, ninguém fica com amnésia porque perdoou. Mas o perdão, ele remove a dor da lembrança. Então, como você sabe se você já perdoou alguém? É se você lembra e dói. Se quando você lembra da situação e aquilo te causa dor, é porque não foi liberado ainda, não tem o perdão. Você ainda está preso nisso, você precisa liberar o seu coração. Agora, se você lembra do que aconteceu, mas não dói, não sente, é porque você já liberou perdão, você está com seu coração limpo e isso não está te prendendo mais. Então, o que nós podemos aprender com isso, que vai contribuir hoje com a nossa reflexão, que perdoar não é justificar o erro do outro, mas libertar a si mesmo. Gente, quando você perdoa, você está se libertando. E quando você fica preso, você fica realmente preso e as coisas travam na tua vida. A falta de perdão te prende, né? Então, quando perdoamos, deixamos Deus agir na situação ao invés de carregarmos um peso desnecessário. Entrega o teu caminho ao Senhor. Pessoa te feriu, entrega para o Senhor, limpa o seu coração, libera perdão e deixa que Deus trate a pessoa. Amém? Então, o perdão, ele também vai nos aproximar de Deus e permitir que o Senhor trabalhe em nossa vida e que, para que não haja nenhum bloqueio emocional. A falta de perdão nos gera bloqueios emocionais. Então, assim como José, nós podemos transformar essa dor em um testemunho poderoso de restauração, como aconteceu naquela ocasião lá no Egito com José e a sua família. Então, o que você precisa aplicar praticamente na sua vida hoje? Há alguém na sua vida que você ainda precisa perdoar? Tem alguém que você lembra e aquilo te traz incômodo, dor, te traz um sentimento negativo, uma emoção negativa quando você lembra de algo? Tem alguém assim? Você precisa hoje limpar o seu coração. Perdoar, mais uma vez eu repito, ela não significa esquecer, mas significa entregar a situação para o Senhor resolver. E você fica ali sem dor, sem ressentimentos, sem mágoa, sem nada que te aprisione. Você fica limpo em nome de Jesus. O perdão, ele vai trazer cura para a sua alma e vai abrir um caminho de paz interior e crescimento espiritual. Eu quero ressaltar mais uma coisa aqui ainda. Perdoar não significa restituir o crédito, restaurar o crédito. Se uma pessoa ela foi infiel a ti, você pode perdoá-la, mas isso não significa que você pode voltar a confiar instantaneamente. Não é isso que nós estamos falando. Se uma pessoa quebrou a sua confiança, você limpa o coração, você perdoa, mas não significa, porque a confiança é algo a ser conquistado. Mas também a porta não fica fechada para que a pessoa se esforce para reconquistar a sua confiança. Então não feche a porta do coração, mas limpe o seu coração. Não precisa, é como se zerasse a coisa. Vamos começar de novo, entendeu? É como se zerasse a coisa. Você dá uma nova oportunidade da pessoa te reconquistar, mas não precisa restituir o crédito de imediato, não. Porque se a pessoa perdeu o crédito, ela perdeu o crédito e ela vai ter que correr atrás do prejuízo. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor, nós sabemos que nem sempre é fácil perdoar alguém, mas queremos obedecer a Tua palavra. Pai, nos ajuda a liberar perdão para essa pessoa que está na nossa mente agora. Se você tem uma pessoa na nossa mente, fale o nome dela. Em nome de Jesus, eu libero perdão e fale o nome da pessoa. Em nome de Jesus, eu me liberto de todo o peso do passado. Eu libero essa pessoa e eu limpo o meu coração em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus que
eu não vou mais carregar esse cárcere no meu coração. E em nome de Jesus também eu lanço fora todo bloqueio emocional, eu lanço fora todo bloqueio de alma, abro mão das minhas justificativas, abro mão dos meus ressentimentos e mágoas, e agora em nome de Jesus eu libero e dou a perda. Sim, fui lesado, mas eu libero a pessoa, eu dou a perda, aceito a perda, para que o Senhor não venha a me tirar da sua graça, mas que eu possa dar a perda e permanecer debaixo do perdão do Senhor para a minha vida. Senhor, em nome de Jesus, eu oro também por essa pessoa que está sendo perdoada, que ela se arrependa, que ela volte para o caminho do Senhor, que ela esteja se restaurando em Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero te desafiar hoje a continuar pensando se tem mais pessoas que você precisa repetir essa oração de liberação, de entrega para o Senhor, uma decisão de dar a perda e ficar agora resolvido na sua alma, para que você não fique carregando esse peso, em nome de Jesus. Se essa palavra falou com você, eu quero te convidar a continuar conosco aqui no nosso canal. Todos os dias, às 6 horas da manhã e às 18 horas, nós temos aqui vídeos de oração da manhã e oração da noite com palavras poderosas, palavras devocionais que certamente vão edificar muito a tua fé e vão te aproximar mais de Deus. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ativando as notificações e já deixa o seu like. Também você pode compartilhar esse vídeo e certamente muitos serão abençoados. Agora, se você deseja receber mais mensagens inspiradoras todos os dias, me siga também no meu Instagram, @awpaz. Aqui na Nexus, nós somos uma família espiritual que acredita na transformação de vidas através da palavra de Deus. E se você deseja crescer na fé e se tornar um discípulo de Jesus, mande uma mensagem para nós no Instagram, @NexusChurch. Será uma grande alegria nós te conhecermos e caminharmos juntos nesse propósito. E também, se você deseja conhecer mais sobre o nosso ministério e até mesmo contribuir com a nossa missão, eu vou deixar aqui o nosso site www.nexuschurch.com.br e também a nossa chave Pix para contribuições. Contribua @nexuschurch.com.br e que o nosso Deus abençoe poderosamente toda a tua semente. Antes de finalizar, eu ainda quero te recomendar esse vídeo que está aparecendo aqui na tela. Eu tenho certeza que ele vai ser poderoso no crescimento da tua fé e você será grandemente abençoado. Que Deus te abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo.